Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez aqui o pastor Sérgio Barros. Estamos aqui para compartilhar um pouco daquilo que o Senhor colocou em meu coração. E eu gostaria de falar sobre um assunto que é bem polêmico. Na verdade, eu queria falar um pouco a respeito de política e religião. Se existe uma coisa que pode desencadear um debate bastante acirrado, é uma discussão acerca de política e de religião. Existe uma máxima que diz que política e religião não se discutem. Eu discordo um pouco dessa frase. Na verdade, a frase diz, é até um pouco mais ampla, diz que política, religião e futebol não se discute. Em relação ao futebol, eu até concordo, mas em relação à política e religião, eu acho que a gente tem que discutir sim. Não discutir no sentido de bater boca, mas no sentido de falar das ideias. Nós, cristãos, nós não somos seres incompletos, seres parciais. Nós somos cidadãos dos céus, mas também nós somos cidadãos aqui da terra. E como servos e servas do Senhor, eu acho que nós devemos ocupar todas as áreas da sociedade, levando o nosso viver cristão de forma correta, o nosso caráter que vem de Cristo, de forma ilibada, para tentarmos fazer a diferença nesse mundo corrompido. A respeito dessa discussão de política e religião, que não se discute, às vezes eu fico pensando, será que é verdade? E eu não estou falando aqui a respeito de politicagem ou de partidarismo. Estou falando a respeito da importância da política na vida da sociedade. E a igreja está inserida na sociedade. Por isso é tão importante nós tratarmos acerca desse assunto. Nós podemos, às vezes, até ter opiniões divergentes, diferentes, mas isso eu acho que não anula a necessidade do debate. Ouvir quem pensa diferente, avaliar suas propostas, os seus posicionamentos, eu acho que nos amadurece como pessoas, como seres humanos. E você? O que é que você acha a respeito desse assunto? Já deixa o seu comentário aqui, Já coloca aí se você concorda ou não concorda em falar a respeito desse assunto tão controverso. Tem um grupo muito grande que particularmente pensa que nós não devemos falar de política e religião. Nós devemos nos preocupar em pregar o Evangelho, em levar o amor de Cristo. Mas quem disse que nós não podemos fazer isso? Se nós podemos, como servos de Deus, sermos médicos, advogados, militares, enfermeiros, bombeiro, professor, professora e tantas outras profissões, por que o servo de Deus, fiel, não pode enveredar para essa área? Olhando para a palavra do Senhor, nós vemos que vários homens e mulheres de Deus fizeram a diferença no mundo em suas épocas. Daniel foi uma espécie de primeiro-ministro, não só de Nabucodonosor, de outros reis que o sucederam. José foi o governador do Egito, logo abaixo de Faraó. Nós temos aqui, um pouco mais recente, mas nem tanto, João Calvino, que foi realmente alguém usado por Deus, que fez uma tremenda diferença em Genebra. Nós tivemos vários outros homens de Deus e mulheres de Deus ao longo da história que fizeram a diferença onde estavam inseridos, porque não se deixaram corromper. Eu acho a frase de Daniel, um adolescente que foi retirado da sua terra natal e levado para a Babilônia, e quando falaram que Daniel iria desfrutar das finas iguarias do rei Nabucodonosor, a palavra de Deus diz que Daniel resolve firmemente não se contaminar. Esse posicionamento
correto, mesmo que pudesse sofrer o dano, o dolo, mas a palavra de Deus diz que ele resolve firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Mas nem por isso Daniel saiu jogando fora, bicando o balde. A palavra de Deus diz que o Senhor fez com que o capitão da guarda achasse graça em Daniel. E Daniel, com todo jeito, que deve ser típico de nós cristãos, conversou com o chefe lá dos eunucos, o chefe da guarda, e pôde fazer uma dieta de legumes, ele e seus amigos. E a primeira verdade que a gente percebe acerca desse assunto na palavra de Deus é que a vontade do Senhor, ela permeia e ela suplanta todos os aspectos da nossa vida. Nós, como disse no início, nós não somos um ser pela metade, somos seres plenos. E o propósito de Deus, eles são fixados e a sua vontade, ela é inviolável. O Senhor, ele realiza a sua vontade, a qual nenhum governo pode contrariar. Nabucodonosor percebeu muito bem que a vontade do Senhor não podia ser contrariada, conforme a gente vê no relato de Daniel, capítulo 4, nos versículos 34 e 35, onde Nabucodonosor reconhece a grandeza desse Deus maravilhoso. Na verdade, Deus é quem põe e remove os reis. Ele estabelece e ele remove os reis. Daniel fala isso em Daniel 2, versículo 21. Porque a gente, quando percebe o descrito lá em Daniel, no capítulo 4, versículo 17, a parte C, quando diz assim: Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem ele quer. O Senhor, irmãos, é que faz a sua vontade. As coisas acontecem pela permissão do Senhor. E tem uma frase de um ex-presidente da República Brasileira que é uma verdade. Diz que o povo tem o governo que merece. E a gente vê que às vezes nós fazemos escolhas ruins, escolhas erradas. Às vezes nós não temos nem bons candidatos e a gente tem que escolher entre o menos pior, né, e os piores. Então, às vezes chega a ser injusto. Mas louvado seja Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E não diferentemente, né, a área da política. O entendimento claro dessa verdade, ele nos ajuda a ver que a política, ela pode ser considerada apenas como um método que Deus ele utiliza para realizar a sua vontade. A gente vê que ao longo da história, Deus ele estabeleceu reis, estabeleceu pessoas que pudessem cumprir o propósito que ele havia estabelecido desde antes da fundação do mundo para o cumprimento da sua história da redenção. E é assim que Deus faz. Apesar de homens maus abusarem, né, do seu poder político por terem intenções perversas, serem mal intencionados, Deus ele usa até esses homens mal intencionados e perversos para o bem e para o cumprimento do seu propósito, a fim de cumprir a soberana vontade dele. Mas às vezes a gente fica se perguntando, você pode estar se perguntando, mas qual é a função das autoridades segundo a Bíblia? Romanos capítulo 13, versículo 4, a palavra de Deus diz assim na nova tradução da linguagem de hoje: porque as autoridades estão a serviço de Deus para o bem de vocês. As autoridades, irmãos, elas são estabelecidas, estão a serviço do Senhor para o nosso bem. Se você faz o bem, se você faz as coisas certas, não deve temer as autoridades. Provérbios capítulo 8, versículo 16, a palavra do Senhor diz assim: os governadores governam com a minha ajuda e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. O Senhor diz que as autoridades governam com a sua ajuda e também todas as autoridades e pessoas importantes da terra. Provérbios 29, versículo 14,
diz assim: as autoridades que defendem o direito dos pobres governam por muito tempo. E essa é uma verdade, mas infelizmente também nós podemos perceber que ditadores também tendem a se perpetuar, não com a bênção do Senhor, como foi dito aqui em Provérbios 29:14, mas usando, do mal, da imposição, do autoritarismo. Nós fomos, irmãos, chamados para sermos exemplo. Nós não fomos chamados para tomar partido A ou B, direita, esquerda ou centro, mas nós fomos chamados para sermos exemplos de pessoas corretas, de servos fiéis, de homens e cidadãos de bem, pagadores de impostos, pessoas de caráter. Nós devemos compreender o fato de que os nossos governos não podem nos salvar. Nenhum governante pode nos salvar. Só Deus pode fazer isso. Então, a nossa confiança em nossos governantes, sejam eles presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais, prefeitos, vereadores e outras autoridades, ele não deve estar pautado em que eles serão os nossos salvadores, não só da pátria, mas que irão nos levar para o céu. Só Deus pode fazer isso. Nunca nós lemos no Novo Testamento sobre Jesus ou qualquer um dos seus apóstolos gastando tempo ou energia em ensinar os crentes a reformarem o mundo pagão de suas práticas idólatras e imorais, de suas práticas corruptas, através do governo, através da política humana. O Senhor, Ele sempre nos ensinou a nós sermos transformados pela renovação da nossa mente e do nosso entendimento, para que só assim possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Então, irmãos, a nossa esperança não deve estar sendo depositada plenamente nos políticos, porque eles são homens falhos igual a mim, igual a você, e eles podem errar. Na verdade, eles erram, assim como eu e você erramos. Os apóstolos, eles nunca convidaram os crentes para demonstrar desobediência civil, para protestar contra leis injustas ou esquemas brutais do Império Romano. Em vez disso, os apóstolos ordenaram aos cristãos do primeiro século, assim como a nós, no dia de hoje, a proclamar o Evangelho e a vivermos vidas que dão evidência clara do poder transformador do Senhor. Nós fomos chamados para sermos testemunhas. Atos 1:8 nos diz isso. O Senhor, Ele nos convocou para sermos testemunha. E o que faz uma testemunha? Como o nome está dizendo, ela presta um testemunho. E esse testemunho tem que ser verdadeiro, pois a testemunha é a única em um julgamento que jura dizer a verdade e nada além da verdade. Então, como testemunhas, nós fomos chamados para vivermos a verdade e proclamarmos essa única verdade. Em Romanos, no capítulo 13, versículo do 1 ao 14, diz assim: obedeçam às autoridades, todos vocês, pois nenhuma autoridade existe sem a permissão de Deus, e as que existem foram colocadas nos seus lugares por Ele. Assim, quem se revolta contra as autoridades está se revoltando contra o Deus que as ordenou, e os que agem desse modo serão condenados. Somente os que fazem o mal devem ter medo dos governantes, e não os que fazem o bem. Se você não quiser ter medo das autoridades, então faça o que é bom, e elas o elogiarão. Essa é a nova tradução da linguagem de hoje, que nos traz assim um entendimento bem mais compreensível do que essa passagem bíblica nos quer dizer. Nós devemos exercer, irmãos, a nossa cidadania. Não há dúvida nenhuma de que a nossa responsabilidade é obedecer às leis e sermos bons cidadãos. O texto que nós acabamos de ler nos diz isso. Deus, Ele estabeleceu as autoridades e Ele faz tudo para o nosso benefício.
para o louvor dos que praticam o bem. Em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo de 13 ao 15, nós encontramos algo que fala a respeito dessa situação de nós praticarmos o bem para o louvor, e glória do nome do Senhor. Paulo ele nos diz ainda em Romanos 13, até o versículo 8, que é a responsabilidade do governo exercer autoridade sobre nós, para o nosso bem, coletar impostos e manter a paz. Nós temos voz e podemos eleger os nossos líderes. Devemos exercer esse direito através do nosso voto, para aqueles cujos pontos de vista mais se parecem com os nossos e com aqueles que são nos ensinados na palavra do Senhor. Então as eleições municipais estão chegando, eles estão chegando, os candidatos a prefeito e a vereador. E é um dever nosso escolher bem em quem você vai depositar o seu voto. É bem verdade que às vezes os candidatos são péssimos, mas louvado seja o nome do Senhor, que Deus ele tem levantado seus servos, homens vocacionados para este fim, para que possam fazer cumprir o que a palavra do Senhor nos ensina. É um governo dos justos. Eu não estou aqui fazendo apologia, a isso, mas eu acho que da mesma forma que nós percebemos que existem homens vocacionados para o ministério pastoral, nós devemos reconhecer que Deus ele vocaciona pessoas para todas as áreas da sociedade. Homens devem ser vocacionados para serem bons médicos, bons advogados, enfermeiros, militares, professores, bons alunos, bons filhos, pessoas que trabalham de forma justa e reta, honesta, dando bom testemunho, não sendo preguiçosos, não sendo, como falamos na Marinha, escamados, pessoas que às vezes a pessoa fala assim, rapaz, esse cara não quer nada, não podemos confiar e contar com ele, ele faz as coisas de qualquer maneira, tudo que ele faz a gente tem que checar e verificar, porque na grande maioria está errado, ele faz de qualquer jeito, e é o tal do embrulha e manda. Então a gente tem que ser e dar testemunhos, e bom testemunho, acerca de Cristo, para que as pessoas olhem, assim como Mateus 5,16 diz, brilhe a nossa luz, resplandeça Cristo, que as pessoas olhem e falem, poxa, esse homem, essa mulher de Deus é uma bênção, olha só, faz as coisas certas, não enrola, não engana as pessoas, quando ele promete, ele cumpre. Às vezes, irmãos, a gente tem que esclarecer alguns enganos. Eu acho que um dos maiores enganos semeado por Satanás é que nós temos que depositar a nossa esperança por moralidade, por uma vida piedosa, em nossos políticos e nos funcionários do governo, seja ele em qualquer das três esferas, federal, estadual ou municipal. A esperança por mudança de uma nação não se encontra nos seus líderes, de qualquer um dos países dominantes. Somente em Jesus, somente em Cristo é que nós devemos depositar a nossa verdadeira esperança, porque só Ele pode nos trazer essa verdadeira esperança. O crente tem cometido esse erro em pensar que é dever dos políticos defender e proteger as verdades bíblicas, os valores cristãos da nossa sociedade. Esse é um engano. Nós vivemos num Estado laico. E só um esclarecimento, Estado laico não significa Estado ateu, que é um outro erro que as pessoas cometem. Estado laico significa que o Estado ele não toma uma religião, seja ela qual for, como religião oficial do Estado. Estado laico é o Estado que deve defender toda e qualquer manifestação religiosa. Não apenas aquela que eu creio, ou que você que está assistindo o vídeo acredita, mas todas as manifestações religiosas. Isso é um direito constitucional, direito à manifestação de culto. Às vezes, nós pensamos que essa manifestação é só dos evangélicos, dos católicos.
Essa manifestação é para toda e qualquer religião. É um dever do Estado garantir isso. Está na Constituição. A igreja ela tem que ser referência e tem que ser exemplo. Há uma grande variedade de partidos políticos em nosso país. Se não me falha a memória, nós temos cerca de 34 ou 35 partidos. E como nós podemos esperar de que esse povo atenda aos nossos anseios? Se a nossa esperança em Cristo, irmãos, ela valer a pena para essa vida aqui, nós seremos os mais infelizes desse mundo. Essa é uma grande verdade. Tem uma frase que Edmund Burke, um político irlandês, filósofo e teórico político, membro do Parlamento de Londres, ele disse: o mal triunfa sempre que os bons não fazem nada. Tem uma outra frase que eu acho que é uma paráfrase desta frase aqui, que é atribuída a Martin Luther King, que diz: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Nós temos que entender que a Bíblia ela nos fala algumas coisas acerca desse assunto. A corrupção do ser humano ela é tão cíclica que parece que os textos foram escritos no noticiário de ontem dos jornais. Miqueias, no capítulo 7, versículo 3, diz assim, a respeito da cumplicidade dos poderes constituídos para prejudicar o povo. Veja o que diz Miqueias 7, versículo 3, na nova tradução da linguagem de hoje. Todos estão prontos para fazer o que é mal. Autoridades exigem dinheiros por fora e juízes recebem presentes para torcer a justiça. Os poderosos contam como vão fazer os seus maus desejos. Todos planejam fazer coisas más. O que te parece essa passagem bíblica que eu acabei de ler? E não para por aí. Miqueias 2, versículos 1 ao 3, veja o que diz a respeito do aparelhamento do Estado para roubar o povo. Ai daqueles que antes de se levantarem de manhã já fazem planos para explorar e maltratar os outros. E logo que se levantam, fazem o que querem, pois são poderosos. Quando querem terrenos e casas, eles os tomam. Maltratam os outros e não respeitam a família, nem a propriedade de ninguém. Por isso, o Senhor diz: vou fazer a desgraça cair sobre vocês, e vocês não escaparão. Será um tempo de sofrimento, e vocês não andarão mais tão cheios de orgulho. Olha que palavra dura, dita pelo Senhor para esses que logo de manhã cedo já acordam pensando em fazer o mal. Irmãos, às vezes a gente pensa que as pessoas aqui nessa vida têm uma vida de corrupção, uma vida abastada e vivem de qualquer maneira e que nunca acontece nada de errado com elas. Mas o castigo a Deus pertence e Ele é o justo juiz. Ele julgará todos no dia do juízo final. A inversão de valores da sociedade. Veja o que Miqueias 3, versículo 2 diz. E, no entanto, odeiam o bem e amam o mal. Vocês tiram a pele do meu povo e arrancam a carne dos seus ossos. Nós vivemos, irmãos, num mundo totalmente contrário aos princípios que a palavra de Deus nos ensina. A verdade já não existe mais, a verdade absoluta. Tudo é relativo. Eu tenho a verdade, você tem a sua, o outro tem a dele. São várias verdades. Não existe ninguém errado mais. É apenas um ponto de vista. Isso é complicado. O Senhor Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando uma nação ela se torna decadente, irmãos, quando a gente vê esses escândalos da Operação Lava Jato, pessoas que foram escolhidas, pessoas, assim, que deveriam ser exemplo, se tornando opróbio.
sendo presas, acusadas, condenadas a processos por corrupção e roubo. A igreja se corrompendo, o mundanismo entrando na igreja, falsos líderes, falsos profetas. A igreja se preocupando mais em prosperidade, a igreja se preocupando mais em buscar a cura. Não é errado isso, não é errado buscar a cura, não é errado buscar a prosperidade, mas apenas isso. E quando você consegue aquilo que você tanto busca, logo você se esquece do Senhor e se desvia do caminho dele. Você estava apenas buscando atender ao seu interesse. Corruptos, a corrupção, um país onde, de acordo com o censo do IBGE de 2010, o último censo, 86,8% da população se declara cristã. Mais de 180 milhões de brasileiros se declaram cristãos. Desses 86,8%, o número dos que se dizem evangélicos, que em 2010 era de 22,16%, ou seja, 42.275.437 pessoas que se diziam crentes protestantes. Em 2014 esse número aumentou e agora em 2020 ele aumentou ainda mais. Dados do IBGE de 2014 diz que os crentes evangélicos, já representam 1/4 da população, 25,3%, mais de 52 milhões de pessoas que se dizem crentes. E aí eu te faço uma pergunta: como que um país com quase 90% de pessoas que se dizem cristãs, seguidoras de Cristo, é um dos países mais corruptos? Bate recordes e recordes de corrupção. Olha o que Miqueias, no capítulo 3, versículo 15, e no versículo 11, ele fala a respeito da corrupção da religião. Os profetas enganam o povo. Para os que lhes pagam, eles prometem paz, mas ameaçam com guerra os que não lhes dão nada. Os sacerdotes cobram para ensinar a lei, e os profetas exigem pagamentos para adivinhar o futuro. Mas, mesmo assim, eles afirmam que recebem a ajuda de Deus. Eles dizem: nenhum mal vai acontecer, porque o Senhor está do nosso lado. A corrupção da religião é um câncer que cresce a cada dia. O pecado dentro da igreja. Muitas igrejas têm negligenciado o pecado. Infelizmente, nós temos homens de Deus, louvo ao Senhor pela vida das igrejas, desses muitos homens de Deus, que louvado seja Deus, são a grande maioria. Mas, infelizmente, como em todo grupo social, nós temos péssimos líderes religiosos, enganadores, péssimos crentes dentro das igrejas, que não são trigo, mas são joio, que vivem vidas de adultério, de pornografia, de prostituição. E é contra esses que a mão do Senhor pesará. Infelizmente, irmãos, o pecado ele está dentro das igrejas, dentro da sociedade e crescendo de uma forma absurda e espantosa. A bancada evangélica do Congresso Nacional é uma das bancadas mais ausentes, inexpressivas e de pessoas que constam nessas bancadas, pessoas processadas por crime de corrupção. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7 e 8, diz assim, já estamos encerrando: de sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes, na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma.
Aqueles crentes se tornaram modelos, não só modelos para eles mesmos, mas modelos para aqueles que o conheciam. E como é que a gente vai se tornar modelo, irmãos, se a gente percebe que nós temos pessoas que se dizem cristãs, que falsificam carteiras de estudantes, que roubam TV a cabo, a famosa GatoNet, que compram produtos falsificados, que furam fila nos bancos, nos hospitais, em qualquer lugar, que tentam subornar o guarda, a polícia, para evitar multas, que colam nas provas da faculdade, da escola, que batem um ponto pelo seu colega de trabalho, que apresentam um atestado médico falso. Como nós vamos mudar essa realidade? Só Jesus. Só uma vida transformada. E eu estou falando aqui como um pecador, dentre muitos outros. Nós somos crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, mas não somos perfeitos. Mas louvado seja Deus, que pela sua misericórdia e graça, Ele estende as suas mãos e nos levanta, nos põe de pé toda vez que nós caímos. Então, nunca é tarde para você se arrepender, abandonar o seu pecado e se voltar para Deus. E assim como o pai daquele filho pródigo, ele está de braços abertos, correndo ao teu encontro para te receber novamente. Pense nisso. Uma nação forte se constrói com uma igreja forte e obediente e temente a Deus. Um país sem corrupção, ele depende da honestidade de seu povo. Existe uma frase que eu acho interessante para nós refletirmos. Diz assim: um dia vieram e levaram o meu vizinho que era judeu. Como eu não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte, vieram e levaram o meu outro vizinho que era comunista. Como eu não sou comunista, também não me incomodei. No terceiro dia, vieram e levaram o meu vizinho católico. Mas como eu também não sou católico, pouco me importei. Aí, no quarto dia, vieram e me levaram. E aí, já não havia mais ninguém para reclamar. Às vezes, a gente não se importa com as coisas que acontecem com os outros, que acontecem no município vizinho, no estado vizinho, no país vizinho. E a gente não se importa em nos envolvermos um pouco mais, não com politicagem, como eu disse, mas com a política, para sabermos, pesquisarmos quem são os candidatos em quem nós vamos votar. É um engano pensar que políticos melhores irão nos entregar um país melhor. Na verdade, uma igreja melhor pode transformar o nosso país em uma nação mais justa e mais obediente ao Senhor. Pense nisso. Que Deus